das origens do romantismo, né? E por que, então, que é uma escola, é um período, né, na verdade, um período literário, tão cobrado aí nos nossos vestibulares, né? Primeiro porque ele tem uma extensão temporal, né, muito maior do que se a gente for pensar os períodos anteriores, né? Então, na verdade, assim, do final do século XIX, desculpa, na segunda metade do século XVIII até final do século XIX, nós vamos ter toda essa presença romântica, né, multifacetada aí nas artes, tá? Quando a gente pensa nos outros três períodos, claro, o período clássico durou vários séculos, mas aí há uma divisão, né? Renascimento, Barroco, Arcadismo. Tá? Então, até a chegada do realismo, e ainda assim, dentro do realismo, nós vamos ter autores ainda imbuídos dessa perspectiva romântica. E, como eu estava falando, o romantismo ele não é simplesmente um projeto estético literário, ele é uma filosofia de vida. Então, o que nós vamos ter aí, dentro dessa cultura romântica, são ideais estéticos, filosóficos, artísticos, uma postura diante da existência que vai se configurar como o elemento romântico, né, em oposição ao clássico, né, que é aquela ideia de o homem racional, o homem voltado para a sociedade, o homem buscando objetividade, né, dentro das relações interpessoais. O romântico vai ser, por excelência, o oposto disso tudo, né? Então, o romântico é individualista, ele é emotivo, né? O sentimento, as emoções estão acima de qualquer racionalidade, e por conta disso mesmo, a subjetividade passa a ser muito mais requisitada aí no campo da arte, tá? É o surgimento, né, desse modelo de vida, né? Na verdade, se a gente pensar no período medieval, nós já tínhamos essas intenções, né? Então, a subjetividade, a espiritualidade, a emoção, então tudo isso já estava lá atrás, mas como uma filosofia de vida, né, agora unindo aí autores, né, artistas, filósofos, esse vai ser o grande primeiro momento, então, dessa vazão mais sentimental aí da construção artística do ser humano. Tá? Então, algo que lá atrás já despontava na Idade Média, né, surge esporadicamente ali na literatura latina, né, no final do período da Antiguidade Clássica, mas agora nós vamos ter uma variedade muito maior de temas e de elementos aí voltados para essa construção romântica. Tá? Então, como eu estava falando, no caso da Alemanha, né, que é o berço aí da literatura romântica, da filosofia romântica, nós vamos ter essa perspectiva ainda de um país, né, que na verdade não é um Estado independente, não há ainda uma unificação nacional, e justamente por isso, né, dentro desses ducados, desses condados, desses pequenos povoados, né, dessas comunidades, a questão da cultura local, do folclore, de uma identidade nacional, vão ser muito mais destacados. Tá? Claro que quando a gente pensa na divulgação das ideias românticas, né, o papel vai caber à França. Né? Então é a França que exporta o romantismo para o mundo. Né? O episódio da Revolução Francesa é um marco definitivo aí dessa postura romântica, né? Porque também vamos lembrar que o romantismo ele é a primeira grande escola literária da burguesia, né? O que nós tínhamos até o final do período clássico ainda era uma aristocracia decadente que dominava o cenário artístico. Tá? Então, é a chegada da burguesia ao poder, né, com a Revolução Francesa, e a partir daí, então, essa arte, essa cultura passa a ser modelada pelos valores burgueses. Tá? Mas, né, se a França aí é a exportadora das ideias românticas, né, o berço disso tudo é a Alemanha. Tá? E lá na página 46, então, da apostila, eu falei para vocês que eu tinha separado um trecho aí do livro de História da Literatura Romântica, né, que vai
falar justamente desses primeiros momentos, né? Então, quer dizer, como que essa nova geração, né, já é cansada daquela cultura clássica, né, daquele arcadismo, daquele neoclassicismo que acaba se tornando repetitivo, né, esgota-se aí nas suas ideias, como que essa nova geração busca aí ideais, né, estéticos que estão automaticamente ligados a uma nova postura de vida. Quer dizer, não é mais aquele homem voltado para a sociedade, conservador, que vive em função do status quo. Então, a literatura romântica vai ter esse sentido de liberdade, né, de libertação do ser humano. E aí nós vamos ter, então, uma nova geração de escritores, né, poetas, filósofos que vão começar a disseminar essas ideias, tá? Mas peguem aí, então, na página 46, vejam o que é dito nos dois primeiros parágrafos, tá? 250 anos depois de Colombo e 100 anos antes da afirmação de Nietzsche, Asnaus, filósofos, agitou-se num aventureiro do pensamento o desejo de fazer-se ao mar e lançar-se ao monstruoso realmente existente. No dia 17 de maio de 1769, Johann Gottfried Herder despede-se de sua comunidade com as palavras: meu único objetivo é o de conhecer o mundo de meu Deus de um maior número de lados. Herder se foi a bordo de um navio que deveria levar Centeio e Linho para Nantes, mas para ele mesmo o destino permaneceu ainda indefinido. Talvez, pensou, desembarcasse em Copenhague, talvez trocasse de navio na costa norte da França e tomasse rumos mais longínquos. A incerteza o inspirava. Despreocupado, como apóstolos e filósofos, assim voa ao mundo para vê-lo. Fazer-se ao mar significou para Herder trocar de elemento vital, o firme contra o fluido, o certo pelo duvidoso. Significou ganhar distância e amplidão. Também o patos de um novo começo estava dentro disso. Uma experiência de conversão, uma volta para dentro, bem do jeito como, 20 anos antes, sob uma árvore, no caminho para Vincennes, Rousseau havia experimentado sua grande inspiração, o descobrimento da verdadeira natureza sob a crosta da civilização. Está sobrando um E aí. Antes de Herder, pois, conhecer novos países e costumes, ele trava novas relações consigo mesmo, como seu eu criador, com seu eu criador. Ele se abandona, balançando pelos tênues ventos do Mar Báltico, à tempestade dos seus pensamentos. Tá? Então, essa ideia de voltar-se para dentro de si mesmo, né, ou abandonar-se, né, como o texto coloca, já indica aí uma diferenciação da postura da estética anterior. Né? Então, se a estética anterior prezava o social, quer dizer, a coletividade, e aí dentro dessa coletividade a ideia de bem comum, de equilíbrio, né, de ordem natural das coisas, agora esse novo homem, quer dizer, essa nova geração, ela começa primeiro uma busca aí para além das fronteiras, né? Então isso, só o fato dessa aventura, né, vivenciada aí no caso pelo Herder, né, já denota uma busca que vai marcar essa nova geração de escritores, de artistas românticos, né, que vai chegar inclusive ao sentido de evasão, né, de insatisfação com o momento presente ou com a sociedade presente. Tá? Mas antes da gente chegar nesse sentido de evasão, né, esse homem ele busca algo mais. Né? E essa ideia de você cruzar oceanos, conhecer outros povos, né, que já aconteceu lá atrás, vamos lá, né, nós tivemos aí as grandes navegações, mas agora esse sentido é muito mais individualista. Né? Quer dizer, você não vai conhecer novos povos, você não vai cruzar aí oceanos para trazer algo de bom para o seu país, né? Ou para o sistema financeiro, econômico do seu país. É uma busca muito mais pessoal, muito mais subjetiva. Né? Por quê? Porque é a ideia de você buscar algo
muito maior que você, né? O que o romântico vai chamar de sublime, né? Ou do absoluto. Então, é essa necessidade dessa nova geração de filósofos, escritores, de buscar algo muito além da nossa realidade prática. Então, a busca romântica vai se materializar nessa ideia de buscar o infinito, né? Buscar aquilo que é absoluto. É uma busca possível? É óbvio que não. Ninguém vai chegar ao absoluto, ao conhecimento supremo nunca. Né? Mas, mesmo que não se chegue, quer dizer, a ideia é, nós vamos nos movimentar em função disso. Ou seja, você passa a ter, então, uma perspectiva, isso aí, vamos lá, já é um traço dessa nova filosofia que surge na Alemanha, né? Essa busca de um absoluto que implica aí numa mudança, numa transgressão de normas e valores. Ou seja, para você buscar esse algo mais, você tem que romper com as expectativas sociais. Então, nós estamos diante, então, de uma geração de escritores, de poetas, contistas e tantos outros artistas que buscam algo que fuja àquela realidade conhecida. Né? É a ideia, então, do gênio, né? Da subjetividade, do dom natural. Né? Então, quer dizer, o artista romântico ele se considera em alguém inspirado por Deus, né? Porque ele é uma mente singular, ele é uma pessoa única dentro do mundo, e ele vai traduzir isso em arte, uma arte extremamente subjetiva, né, pensando aí nessa visão individualista. Né. Aliado a tudo isso, como eu falei, né, essa presença, então, de uma cultura local, dessa, muitas vezes, não apenas o local, mas a busca também pelo exótico, né, nós vamos falar que uma das grandes vertentes aí da literatura romântica europeia é essa a alusão a terras fabulosas, a terras exóticas, a ideia do mistério. Quer dizer, o romântico ele se abre para esse mistério da existência, né, que pode muitas vezes estar ligado à fé, à religiosidade, né, ao cristianismo, mas não só isso. Né? Então, esse mistério da natureza, a natureza como algo inexplorado, como um templo sagrado, né, como um lugar de descobertas, tudo isso vai povoar a nossa literatura romântica. Né? Vamos lembrar, né, depois nós vamos ver o caso do Brasil, né, a imagem do país recém-descoberto, da paisagem nativa, né, do elemento indígena, tudo isso vai corroborar para a construção da nossa literatura romântica. Tá? Mas, se a gente pensar nesses primeiros escritores, né, existe um livro, né, da literatura romântica alemã, que é A Flor Azul do Novalis. Na verdade, é um livro bem curtinho, né, configura-se como um conto, né, mas é um texto bastante singular, porque a metáfora do título, né, da Flor Azul, ela simboliza exatamente essa busca romântica. Então, é uma história fabulosa, envolvendo eventos fantásticos, né, seres aí miraculosos, né, fora a questão dos personagens humanos, né, mas a busca pela flor azul, né, simboliza exatamente essa ideia de você buscar o impossível, aquilo que está muito além da realidade. Né? Hoje em dia, para nós, a metáfora até perde sentido, porque a flor azul, né, já é algo que a gente encontra aí em qualquer floricultura, né? Não com tantas variedades, mas a gente já tem aí, né, a possibilidade do cultivo, né, de flores azuis. Mas na época, quer dizer, a flor azul é o símbolo do inexistente, daquilo que não está disponível na realidade. Né? E vai representar, então, essa busca do homem romântico. Quer dizer, quem é esse homem romântico? É aquele que busca o absoluto, ele busca o infinito, ele quer algo além da realidade. E esse algo além, sempre ligado a essa ideia de sublime, de espiritualidade, de genialidade. Então, quer dizer, é um homem que quer trazer para a sua essência humana algo que vá além da mediocridade do dia a dia. Né? É a ideia, então, de você buscar o absoluto, buscar a elevação, né? Pode ser espiritual, o que quer que seja, mas
sempre nesse sentido de você se colocar como um gênio, né? Quer dizer, quem é o artista romântico? É o gênio inspirado, é aquele que recebe, né, de Deus, da divindade, a inspiração e vai construir a sua obra. Tá? Peguem aí o terceiro parágrafo ainda da página 46 e vejam essa colocação. Né? A filosofia da vida herderiana, né, do Herder ali que nós citamos, incitou o culto do gênio, né, então essa ideia de que quem é o artista? Ele é um gênio, ou seja, ele é alguém fora dos padrões, né, e por conta disso mesmo ele vai figurar como o incompreendido, aquele que não tem espaço dentro da sociedade, né, é aquela figura em desacordo com as normas, porque ele é alguém além do intelecto comum. Quer dizer, ele é uma figura inspirada. Tá? O culto do gênio do Sturm and Drang, né, que traduzido aí o Sturm and Drang do alemão, seria a tempestade em ímpeto. Quer dizer, essa ideia de que o artista romântico é aquele que vive um turbilhão de sentimentos. É a tempestade, ou seja, é a agitação, aquilo que inquieta, né, mas é também o ímpeto, quer dizer, é também a sua posição, a sua tomada de atitude diante desse movimento, dessa tensão aí das coisas da vida. Tá? E mais tarde do romantismo. Aquele em que a vida pode circular livremente, que pode fazer desabrochar sua criatividade, é considerado ali como um gênio. Naquela época foi iniciado um culto barulhento em torno do chamado gênio poderoso. Nisso havia muita encenação e pretensão, mas com bastante ímpeto e autoconfiança. O espírito do Sturm und Drang quer ser aquele que dá a luz ao genial, que dorme, presume-se em todos e que apenas espera para finalmente vir ao mundo. Então, claro, é uma onda que se levanta, né, uma onda cultural. Isso quer dizer que todos aqueles poetas da primeira geração, no primeiro momento, eles eram geniais, de fato, eles eram singulares? Não. Né? Quer dizer, você vai ter, claro, uma boa vontade dessas pessoas em criar algo novo, mas nós temos aqueles que são considerados os grandes autores do momento e aqueles que ficam no segundo plano. Quer dizer, não é porque você deu as costas ao clássico que você vai se tornar um grande autor romântico. Então, essa nova geração, sobretudo de uma geração muito jovem, né? Então todos eles são rapazes que estão entrando na vida adulta. Então todos eles, né, dentro dessas confrarias, dessas comunidades, né, desses saraus, eles buscam esse espírito de inovação. Né? Mas, obviamente, não quer dizer que por conta disso todos ali eram geniais. Né? Mas dentro dessa primeira leva de grandes escritores, nós vamos ter alguns, né, de destaque. Vamos falar de um deles hoje, que é o Goethe, né, que é o grande, na verdade, é o grande poeta aí da primeira fase do romantismo alemão, né, e que vai ter algumas obras aí que nós precisamos pensar um pouquinho para depois comparar com as nossas, tá, aqui do Brasil. Bom, vamos fechar essa página aí. Entre a viagem de Herder e os primeiros românticos ocorre uma grande transformação, a Revolução Francesa. Como nenhum outro acontecimento político, ela deu impulso aos intelectuais alemães. O irrompimento dos primeiros românticos é o Sturm und Drang, que passou pelas experiências da Revolução. A Revolução Francesa teve uma irradiação tão potente porque se esperou dela não apenas a extinção de um sistema de governo injusto, como de um governo em geral. A mudança das instituições políticas, assim se esperava, traria à luz finalmente o homem livre. Acreditava-se que era testemunha de um experimento histórico mundial que girava em torno da seguinte pergunta: quanto autogoverno é possível e quais as leis externas e ordens políticas necessárias para tal? Então percebam que essa nova geração de artistas, de poetas, de escritores, eles vão enxergar nesse episódio histórico, né, que é o da Revolução Francesa, um ponto aí de transição justamente para essa busca romântica, no sentido de, o que é a Revolução Francesa? É a negação do antigo regime, ou seja, aquela velha aristocracia em decadência, né, vai ser retirada do poder
e nós vamos instaurar um novo poder político, ou seja, chegamos à era da burguesia. Então, uma primeira fase da burguesia ainda heróica, né, aí sob a luz da Revolução Francesa, de Napoleão Bonaparte, que vai ser uma figura muito importante para esses heróis românticos, né, para a construção dos personagens românticos, antes de nós entrarmos, de fato, numa fase mais pessimista dessa burguesia, quando aí, né, passado esse momento heróico da Revolução, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o império do capital, ou seja, né, todos aqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade acabam sendo subjugados pelo capital. E aí, obviamente, a reação romântica de desprezo dessa sociedade. Então, vamos buscar outras terras, outros espaços, né, outras realidades que não essa sociedade que se corrompeu. Tá? Mas antes desse amesquinhamento aí da burguesia, o que nós vamos ter é essa fase heróica. E essa visão da Revolução Francesa como uma derrubada do antigo regime vai combinar muito bem com os anseios daquela geração de poetas alemães, né, que obviamente já estão aí na produção das suas obras e que vão enxergar naquele episódio algo que comungue com a expectativa dessa nova revolução que se instaurou na filosofia e nas artes, ou seja, é o homem insatisfeito com a sua condição comum, é o homem que vai buscar liberdade acima de qualquer coisa, né? E essa liberdade, dentro da cultura romântica, ela vai passar por vários níveis aí de buscas e de resultados. Por isso que é muito difícil a gente catalogar quais são, então, os temas românticos, porque, a rigor, por conta da extensão temporal, né, do momento, vamos pegar aí, né, segunda metade do século XVIII até final do século XIX, quer dizer, é um tempo muito vasto, né, para essa produção, e as expectativas, os anseios, eles vão mudar de nação para nação. Então, se lá em Portugal nós vamos ter, por exemplo, o tema do passado histórico, né, os romances históricos, com os cavaleiros, os castelos, né, a Idade Média como pano de fundo, aqui nós não temos isso. Então nós vamos ter a figura do índio. Em alguns momentos nós vamos ter o amor casto, o amor puro. Em outras vertentes, o amor é mais carnalizado. Deus é um tema importante, mas também dentro da literatura romântica abre-se espaço para o satanismo, a subversão aí da fé. Então, assim, não existe, a rigor, um quadro que esgote as possibilidades de temas românticos. Tá? Tudo depende, obviamente, de qual literatura que nós estamos trabalhando. Então, o que nós vamos falar hoje aqui da literatura alemã não são todos esses temas que vão chegar aqui ao Brasil, mesmo porque aqui a realidade é outra. Nós estamos saindo de um sistema colonial, nós estamos entrando aí numa fase de independência, embora essa independência aí seja questionável, mas o nosso passado cultural é muito fluido ainda. E, na verdade, você não tem um folclore, uma cor local. Tudo isso começa a ser criado agora com o romantismo pós-independência. No caso da França, da Inglaterra, da Alemanha, o perfil é outro. Tá? Mas, então, o primeiro item que a gente tem que pensar aí dessa nova geração, né, da tempestade do ímpeto, que vai dar origem, na verdade, às gerações românticas propriamente ditas, é essa ideia, então, de buscar algo para além da expectativa. Então, essa ideia da busca do absoluto, de o indivíduo ser alguém singular, e essa subjetividade ser o centro de interesse. Então, para o romântico, não há mais espaço para o coletivo. A questão sempre é o indivíduo. E quando a gente pensa no momento mais capitalista da cultura romântica, ainda essa marca do indivíduo prevalece. Se você pensar que, vamos lá, o que é o romance romântico? É um indivíduo lutando aí contra o sistema do capital.
os problemas aí que a sociedade impõe a ele, né? Dentro dessa luta, que é uma luta sempre injusta, obviamente, indivíduo versus sociedade, você pode ter uma saída possível, né, um final feliz, né, o sujeito ele dribla aí as agruras do destino, ou ele se corrompe, né, ele começa a entrar no jogo do capital, ou então ele vai ter um final trágico, né, ele não vai conseguir vencer o sistema capitalista, né, mas isso é algo que nós vamos ver depois, mais para frente, aí com os romances que nós temos aí para análise, tá? Então, o grande nome da literatura romântica alemã, na verdade é um dos iniciadores aí, é o Goethe, né, de quem nós vamos falar hoje, né, de uma obra importantíssima, que está aí na página 48 da apostila de vocês, que é o Fausto, que é uma peça dramática. Tá? Mas antes da gente chegar no Fausto, né, deixa eu apresentar aqui para vocês algumas obras, né, só para a gente ter uma ideia da extensão da genialidade do Goethe e dos temas, né, que passam a figurar nessa literatura romântica. Tá? Quem quiser perguntar, tá? Lembrando, pode ficar à vontade, tá? Só abrir o microfone e perguntar aqui para mim, tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, né, esse romance já, que acho que eu já até comentei com vocês nas primeiras aulas, né, mas que vai ser um divisor de águas, né, que é o Sofrimento do Jovem Werther, porque é ele que lança as bases do romantismo sentimental. Então, o Werther, né, o jovem Werther, né, vamos lá. Então, quem são os nossos protagonistas românticos? São adolescentes, são jovens, né, rapazes, moças que estão ainda entrando na vida adulta. Então, o Werther, né, que é apaixonado pela Charlotte, né, sua amiga, que vai se casar com o Albert, né, não suportando aí essa separação, essa desilusão, o que ele faz? Ele se mata. Então, nós vamos ter aí o primeiro grande suicida da literatura romântica, o suicídio, né, que vai gerar aí o que nós vamos chamar posteriormente de um mal do século, né, um dos males aí do século, né, além, por exemplo, da tuberculose, né, mas essa dor existencial, né, já é algo aqui que o Goethe, né, vai colocar como uma das bases aí da cultura romântica, tá? Então, a partir daí, vamos lembrar, esse romance em especial, ele foi proibido durante muito tempo aí, né, século XVIII, século XIX, em alguns países, porque realmente, assim, as pessoas se impressionavam muito, né, com a figura do Werther, né, e segundo aí as fontes, né, houve realmente um aumento aí nos casos de suicídio depois da publicação dessa obra. Hoje em dia, nós já temos uma visão mais esclarecida das coisas, né? Então, não é algo que nos impressione tanto. Mas para aquela geração, né, foi algo muito chocante, né? A ideia de você morrer por amor, né? Então, você negar a vida, né, separado da pessoa amada, né? Então, aí o tema do suicídio passa a figurar como um tema romântico, tá? No nosso caso aqui no Brasil, não é algo que tenha saída literária, né? O tema do morrer na adolescência está muito mais ligado à tuberculose, né? O nosso mal do século, né? Como vai ficar nomeado, mas é algo muito mais de uma predisposição física, quer dizer, são os rapazes, né, sobretudo os rapazes, né, que morrem na flor da existência por conta de uma doença, né? Isso nós vamos ter também na literatura europeia, como por exemplo a Dama das Camélias, né? Sempre a heroína que ama alguém, mas que vai morrer de tuberculose antes do final da história, né? Então são aqueles finais trágicos, tá? Temos também casos na nossa literatura romântica, né? Se a gente pensar no Lucíola do José de Alencar, a Lúcia, né, a personagem título, ama, né, mas morre de tuberculose no final da história. Então, o nosso mal do século aí está muito marcante também, nós vamos falar dele mais para frente. Outra obra do Goethe, né, também essa assim, bem mais volumosa, né, é Os Anos de Aprendizado de William Meister, né? Então, essa obra aqui, né, ela acaba até sendo mais importante em termos
estéticos do que o Werther. Por quê? Porque a partir dela que nós vamos ter dentro da literatura, não só romântica, mas do romance, né, do século XVIII para cá, a ideia da temática da formação do sujeito, é o chamado romance de formação. Então, o que são os anos de aprendizado de Wilhelm Meister? Então, ele vai experimentar diferentes conviveres sociais, né? Ele sai pelo mundo, ele quer ser artista, ele quer trabalhar numa companhia teatral, até que ele encontra o seu lugar na sociedade, que é algo que o Hegel, né, quem já teve aula aí de filosofia e estudou Hegel, vai lembrar da questão da ideia de formação. Então, qual que é a formação? É a tese versus a antítese que chega-se a uma síntese. Ou seja, o que é a formação do indivíduo dentro da sociedade capitalista? Ele experimenta todas as coisas até que ele encontra o papel dele na sociedade. Então, qual é o papel que me cabe dentro da sociedade? Aquilo que eu sou é diferente do que o outro é. Então, o sujeito versus o outro. Então, todo mundo tem o seu papel, e isso, né, quando a gente descobre, quando a gente chega a esse papel, a esse local dentro da sociedade, né, qual é a parte que nos cabe, nós nos formamos como sujeitos. Quer dizer, nós estamos prontos para trabalhar em prol da sociedade capitalista. Tá? Então, o romance de formação vai trazer sempre essa... Aqui eu estou falando de uma perspectiva mais historicamente marxista, né, porque isso também vai ser tomado como um referente, mas nós não precisamos ter simplesmente essa ideia de um papel social, né, mas o que fica cada vez mais aí daí para frente a questão do romance de formação é a ideia de que o nosso personagem é alguém, né, que passou pela infância, já está entrando na vida adulta, e ele tem que encontrar o seu lugar no mundo. É que aqui no Goethe, nós já vamos ter esse mapeamento do que é a sociedade capitalista. E aí essa sintonia com as ideias do Hegel, tese mais antítese igual a síntese, ou seja, eu quero uma coisa, os outros querem coisas distintas, chegamos a uma síntese, que é a ideia de formação. Cada um tem seu espaço dentro da sociedade capitalista. Tá? Isso vai sendo recolocado, né, de lá para cá, inclusive com a questão psicológica. Nós vamos chegar à literatura do século XX com muitos romances que trazem essa perspectiva da formação, ou seja, o sujeito que vai encontrar aí o seu lugar no mundo, que vai chegar à vida adulta e trazer aí, ao final da narrativa, uma expectativa de descobrir qual é o meu papel dentro da sociedade, o que eu quero fazer da minha vida. Então, tudo isso começa aqui com os sofrimentos os anos de aprendizado do Wilhelm Meister, tá? Que é um romance que vale muito a pena ser lido. Tá? Então, acho que da produção do Goethe, o Meister é mais relevante ainda do que o sofrimento do jovem Werther. Bom, e aí chegamos ao nosso Fausto, que é uma peça, né, na verdade são duas peças, que é a grande construção aí do Goethe. Então os romances, as narrativas deles são muito interessantes, são fundamentais aí para a construção dessa cultura romântica, mas o Fausto é algo além. Então chegamos aí ao ápice da produção do Goethe, é também a chamada obra de vida dele, porque ele vai gastar praticamente aí quase que 60 anos da sua vida construindo essa obra, tá? Na sua totalidade. Então, é realmente aquilo que com que o Goethe se deparou aí ao longo da sua carreira, aquilo que mais o inquietou e que ele mais gastou tempo para dar a público, o que se transformaria numa obra-prima. Tá? Bom, eu vou esticar um pouquinho o nosso papo aqui, se vocês me permitirem, se ninguém tiver compromisso, porque nós atrasamos o começo da aula, tá? Então pode continuar. Tá? Então eu vou tocar aqui o assunto. Se a gente não conseguir falar tudo hoje, eu continuo na segunda, tá? Mas por quê? Porque a história do Fausto, aí na página 48, deixa eu ver, no finalzinho da página 48, vocês têm um roteirinho básico de como que essa obra se formou e como que ela chegou até nós. Por quê?
O Fausto, ele vai figurar como um dos grandes temas aí do individualismo moderno, né? Quem é o Fausto? Fausto é aquele homem insatisfeito com a sua vida, né? Ele chega no final da vida, mas ele acha que o conhecimento dele é muito pouco, ele estudou muita coisa, ele estudou teologia, filosofia, jurisprudência, mas ele quer mais, né? E aí, né, a desilusão desse homem que no final da vida não chegou ao absoluto. De novo, aquele tema lá atrás da literatura, já da formação do romantismo. Quer dizer, vamos chegar ao topo, ao conhecimento supremo. Então, Fausto o doutor Fausto, né, como ele é chamado, é aquele homem que no final da vida está insatisfeito, porque ele acha que ele não tem mais tempo, obviamente, mas ele quer mais conhecimento. O que ele faz? Ele faz um pacto com o diabo. Né? Então o diabo fala, eu vou te servir, vou dar o que você quiser, mas vou te dar conhecimento, vou te dar juventude, vou te dar tudo que você quiser. Mas depois, o dia que você se cansar, você vai ser meu escravo. Tá? Então, só em linhas gerais, daqui a pouquinho a gente vai falar mais de perto desse pacto, mas então o Fausto vai figurar como um dos mitos do individualismo moderno, ou seja, o homem insatisfeito, né, que está entre os dois polos, entre a salvação e a perdição. Né? Então, quer dizer, Fausto, que dá as costas aí a Deus e que vai assinar um pacto com o diabo. Tá? Bom, não é uma criação, na verdade, do Goethe. Né? Nós não vamos ter o surgimento do personagem Fausto ali com o Goethe. Seria, na verdade, uma personagem histórica, né? Então, esse Dr. Fausto teria realmente, de fato, existido, né? Ainda no período medieval, né? E em torno dele, né, surgiram aí algumas lendas, né, que ele era médico, que ele era alquimista, né, mas na verdade ele era um charlatão, né, que ele enganava as pessoas, que ele era uma pessoa luxuriosa, né, em algumas versões ele era extremamente escandaloso, até com ligações homossexuais, e que, entre outras coisas, teria feito um pacto com o diabo. Tá? Então, esse homem histórico, se é que ele existiu de fato, né, também assim, não temos grandes fontes sobre isso, mas sobre esse homem começam a circular essas lendas. Então ele vira um personagem folclórico. Tá? Bom, esse folclore vai ganhando força, né, então aquela ideia de uma figura extremamente popular, que ganha aí o gosto, entra para as histórias orais, que é o que aconteceu, por exemplo, com as histórias do Robin Hood na cultura inglesa. Então, o Robin Hood é um personagem folclórico, dos contos populares, até que chegou, alguém transformou aquilo numa obra, num romance. No caso, aí o Alexandre Dumas, que publicou, então, as duas sequências aí das aventuras do Robin Hood, que já é uma lenda medieval. Então, em torno desse Fausto, surgiram essas lendas, e já no século XVI, surge uma primeira obra em que ele é o protagonista. Então, na verdade, chama-se História do Dr. Johann Fausto, na nossa tradução aqui, só que ele vejam aqui, um livro anônimo. Então, nós não temos a ideia de quem escreveu essa história. Então, aquele problema do começo aí da produção impressa. Então, as pessoas, às vezes, não queriam que seu nome figurasse ali numa obra, ou o editor não põe o nome da pessoa de propósito, mas, assim, a obra circulou, ganhou aí público. O que a gente tem é o nome do editor, que é acho que não, depois eu vejo aqui o nome certo, o Spies, que seria o editor, mas assim, o autor propriamente dito, se é que é um autor só, se não foram várias pessoas que compuseram a obra, permanece anônimo, tá? É uma obra que não existia tradução em língua portuguesa, tá? Então ela recentemente foi traduzida, acho que nós temos duas editoras que publicam, essa aqui é a versão mais recente, a tradução mais recente e também comentada, tá? Então é um livro que tem um sentido moralizante aí, ele traz bem essa
essa ideia de cultura medieval, né? Ele traz aí algumas gravuras, né? Aquele estilo de construção medieval. Aqui o Dr. Fausto já entrando em contato com o diabo e tal, né? Só que isso aqui é uma obra moralizante, no sentido de, olha, o Fausto fez o que quis, ele se perdeu, e no final chegou o castigo para ele. Então tinha esse intuito de você trazer uma moral, quer dizer, você levar as pessoas a rejeitar os vícios e buscar aí a virtude, né? Buscar aí a salvação, tá? Bom, essa seria a origem literária do mito, né? Lembrando que a história, né, o histórico, né, já era algo que corria aí, né, o folclore, a cultura oral popular. Depois dessa versão, nós vamos ter, dentro da literatura inglesa, o Thomas Malory, né, com a história trágica do Dr. Fausto, né, também retomando essa questão do mito, só que de lá para cá a história muda bastante. Então, assim, são outras aventuras, né, ele passa aí por uma série de contratempos, tal, mas fica essa imagem, então, desse homem satisfeito, desse homem que busca aí, por meios escusos, o conhecimento, né, acima de qualquer coisa. Um texto bem mais enxuto, só que aqui também já transformado em peça teatral, né? Então é uma peça bem mais simples que a do Goethe, né? Mas já deixa de ser, então, uma narrativa, né? Então o Thomas Malory, que é da época do Shakespeare, né? Então, contemporâneo do Shakespeare, a produção dele é teatral, né? E aí nós teríamos já uma primeira versão da obra para os palcos, né? Bom, aí nós vamos chegar ao nosso Goethe, tá? Então, como eu falei, é a obra de vida dele, que ele gastou aí praticamente 60 anos construindo, né? E aí na nossa cronologia, nós já vamos ter lá em 1772 o Goethe escrevendo uma primeira versão da obra, tá? O que em português ficou conhecida como Fausto Zero. Então seria um primeiro rascunho ali da obra, né? Com alguns defeitos, algumas incongruências, mas desse período aí de 1772 a 76, ele teria lançado esse primeiro texto, né? E aí ele continuou trabalhando nele, né? Então hoje ele teve uma publicação há alguns anos atrás aqui no Brasil, mas não é uma obra muito conhecida também, porque realmente é um texto ainda imaturo, né? Só que ao longo dos anos o Goethe foi aprimorando esse texto e em 1808 vai sair de fato o que é o Fausto, né, como nós o conhecemos hoje em dia, né? Isso aqui é uma edição bilíngue, né, português-alemão, é a primeira parte da peça. Então, é toda uma sequenciação do suposto pacto, né? Então, o Fausto que vende a alma ao diabo, que aqui é o Mefistófeles, né? Assina com sangue ali um contrato, né, de servidão. O diabo servirá em vida. O dia que Fausto se cansar dessa vida, que ele se declarar satisfeito, aí vai ser o contrapeso. Aí ele vai servir ao diabo no outro mundo, né? É a parte mais conhecida, né? Porque aqui nós vamos ter o rejuvenescimento do Fausto, né? Ele volta a ser jovem por meio de uma poção mágica, ele vai seduzir a Margarida, né? Então é uma tragédia amorosa também, né? Então a Margarida, que vai figurar como a moça angelical, que vai se deixar seduzir pelo Fausto, mas que no final alcança a salvação porque vai rejeitar o Fausto, né? E o amigo dele lá, o Mefistófeles, tá? Então o Goethe lança essa primeira parte da peça em 1808, tá? Só que não está completa ainda, né? Em 1832 ele vai lançar isso aqui. Para vocês terem uma ideia, ó. Também isso é uma peça de teatro, tá? Então imaginem, né, a dificuldade de encenar essa peça, né? Se essa daqui já tem cerca, acho que de 3 horas de duração, essa aqui, se eu não me engano, passa de 10 horas de encenação. Então, assim, é muito difícil. Era muito difícil encenar o Fausto na totalidade. Acho que só no século XX que realmente conseguiram encenar as duas peças lado a lado, tá? Mas aqui, então essa peça, essa parte, a segunda parte, o Fausto II,
já é uma nova vertente, né, das aventuras do Fausto. Aqui, a questão do capitalismo, da burguesia, vai ficar muito mais evidente. Ali atrás, né, o que nós tínhamos? Aquela visão do homem revoltado, o homem insatisfeito com a sua condição mortal, o homem querendo o absoluto, querendo o conhecimento supremo, dividido entre Deus e o diabo, né? E aí a sedução de Margarida, quer dizer, a ideia da figura angelical, da moça que morre por amor, né, que encontra salvação. Então, tudo isso é temas românticos. Mas aqui, essa questão do aspecto social é muito mais trabalhada, né? Aqui é o que o Goethe coloca, né? Fausto vai encontrar o grande mundo. Né? O que é o grande mundo? É o mundo das finanças, é o mundo do capital. Então ele e o Mefistófeles vão passar por várias sequências de aventuras, são 5 atos, né? Muito mais extensos, como eu falei, em que ele vai se deparar com essas problemáticas do homem do capital, né, do homem burguês. Então, a questão do papel moeda, né, da circulação da moeda corrente, a questão da colonização. Então, tem toda uma parte que eles chamam de tragédia do colonizador, né, a questão do colonialismo, que começa a ser muito importante aí nessa realidade europeia, né, que vai ganhar força aí no século XIX. Então, tudo isso acontece aqui nessa peça. Né? Só que, como eu falei, é uma peça menos conhecida, né? É difícil de ser encenada realmente, né? Pelo volume aqui de páginas, tá? Mas que seria, então, a totalização da obra. Tá? Então, vejam que aí de 1772 a 1832, né, que é praticamente aí o final da vida, o Goethe já está aí à beira da morte, né? Ele vai trabalhar em função da construção dessa obra. Tá? Por isso que ela é chamada de a obra de vida. Então, assim, os romances, eles são muito importantes. Então, Goethe é um autor que merece ser lido aí em todas as instâncias, né? Seja na narrativa, seja na produção teatral, na poesia, né? Nos textos memorialísticos, né? Mas, assim, a grande obra, né? O marco realmente da produção do Goethe é o Fausto. Tá? E aí, essa tragédia, né, desse homem insatisfeito, que vende a sua alma em busca de conhecimento, ele vai ser revisitado ao longo da história da literatura. Né? Então, quem vai falar sobre isso? Né? Fernando Pessoa vai construir um poema chamado de, se eu não me engano, Fausto também. Né? Thomas Mann, né, da literatura alemã do século XX, vai construir um romance chamado Doutor Fausto. Aqui no Brasil, né, nós vamos ter o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que nós vamos falar bem mais para frente, né, já quase no final do curso, que no Grande Sertão Veredas toda a história gira em torno de um suposto pacto, né, que o protagonista, o Riobaldo, teria feito com o diabo para vencer os seus inimigos, os seus rivais ali do sertão mineiro. Tá? Então, o mito de Fausto ele foi muito revisitado ao longo da história da literatura, né? Em várias instâncias. Tá? Estou citando aqui algumas obras, mas nós temos muitas outras que voltam a essa perspectiva, né, do homem que está insatisfeito, que vende a sua alma, né, que despreza o espírito em função do conhecimento terreno e que vai pagar de alguma forma por isso. Né? Então, tem toda uma problemática aí, por isso mesmo que ele é considerado uma tragédia. Quer dizer, é esse espírito trágico que é posto. Não é mais aquela questão moralizante lá atrás, né, do livro medieval. Né? Então, Fausto, do Goethe, ele não é uma obra moralizante, didática, que queira passar instruções. Ele é mais uma obra muito mais questionadora, de quebra de paradigmas, né? Por isso, inclusive, que era muito difícil ela ser representada, porque foge às convenções do teatro clássico. Tá? Como eu falei, só no século XX que realmente conseguiram fazer uma montagem das duas sequências juntas. Né? Isso, né, estou falando aqui de mais de 10 horas de apresentação. Né? Imaginem como que é a produção em si. Tá? Bom, mas vou parar por aqui. Deixa eu só fechar aqui o nosso microfone.
nossa gravação.